Olá! Elogios. Parece uma coisa bem bacana, né? Quem que não gosta de elogio? Quem que não gosta de ser elogiado? Quem que não elogia com orgulho, com calor no coração? Mas por que que muita gente, talvez você já tenha ficado um tanto desconfortável no elogio? E eu não falo só daquela sensação de não merecimento, aquela sensação de que tem alguma coisa errada aí nesse elogio. Sim, muitas vezes o elogio te faz se sentir muito mal, então por isso que hoje eu vou falar da desimportância do elogio. E por que que muitas vezes quando alguém fala que você ganhou pontos com ela porque você fez alguma coisa legal, bacana que ela gostou, isso te deixa meio, né, desconfiado, meio... Por quê? Tem uma razão nessa história toda. Vou contar isso aqui agora. Sou Marisa de Abreu, psicóloga. Esse canal é para falar de psicologia, de comportamento. E quando eu falo de comportamento, não quer dizer só as coisas bacanas ou as coisas ruins que a pessoa faz. Estou falando de tudo. O elogio é um comportamento, é uma ação, uma coisa que uma pessoa fez que envolveu outra pessoa e pode causar uma sensação legal, bacana ou muito ruim, e é disso que a psicologia trata. Até para entender, né, o quanto que muitas vezes a gente tem que dar um outro olhar para essas coisas que acontecem, para a gente conseguir ficar melhor com a gente mesmo e falar, não, pera lá, agora eu estou entendendo o que está acontecendo aqui nessa situação. E a cada vídeo é um exemplo de um assunto com o qual você pode contar com o psicólogo, que você pode levar para uma psicoterapia para se trabalhar alguma coisa que às vezes você não entende, por que o negócio não está te caindo muito bem, que é o assunto de hoje, né, principalmente. E enfim, e muitas vezes você descobre muita coisa a seu respeito, descobre muita coisa que você pode começar a fazer diferente, que o resultado vai ser sempre você se sentir melhor com você mesmo, se sentir melhor no mundo, porque eu acho que é isso que interessa. Eu mesma não atendo, apresento o meu site, tem uma equipe grande, o link está aqui na caixa de informações ou pelo WhatsApp, até bem mais prático de pegar. Horário, valor, atendimento presencial, que fica na região da Avenida Paulista, online para quem estiver em qualquer lugar, mesmo quem estiver aqui próximo. Então, vamos lá, a desimportância do elogio. Elogio, normalmente, é usado para angariar a simpatia da pessoa que te deu o elogio. Ela quer a tua simpatia. Ninguém faz um elogio com a expectativa de que você vá reclamar, recusar, ter um comportamento diferente, né, que não seja tão agradável a ele. Na cabeça dele está te oferecendo uma coisa agradável e você tem que, tá aí, tá na primeira obrigação, você tem que responder de uma forma agradável. Só que muitas vezes você sente um certo desconforto nessa história e você fala assim, você rejeita. Dificilmente a pessoa rejeita um elogio, quando muitas vezes precisa rejeitar. Vou contar essa história aqui. Raramente elogio existe? Existe. Raramente ele é descomprometido, ele é sincero, ele é espontâneo e aberto a qualquer tipo de resposta da pessoa que recebeu o elogio. Raramente. Então, não vou falar dessas situações hoje, de quando é descomprometido, de quando é sincero, de quando é espontâneo. Não, eu vou falar do elogio que a pessoa faz com, às vezes até de uma forma inconsciente, mas com uma outra intenção na história. Então vamos lá, exemplo. Se elogia o funcionário nas empresas, se você trabalha em empresa, já prestou serviço para alguém, de alguma forma, você percebe que o elogio é com a intenção de reforçar o seu desempenho na empresa. É com uma clara intenção de mostrar para você o que a empresa quer de você, o que ela não quer, e deixando muito claro também que se você não manter aquela produção, aquela qualidade de trabalho, tá, você não vai, né? Não vai ser bem aceito, né? Só se você estiver naquele patamar e aí por isso que ele reforça e fala e elogia. Ok, coisas de empresa. Mas tem em casa também, com as crianças, com os filhos, por exemplo. Se elogia o filho toda vez e somente quando o filho faz alguma coisa que está dentro ou acima do esperado. Mas aí você pode falar, pô, Marisa, você está falando que tem que elogiar o filho quando ele faz alguma coisa que desagrada? Quando ele faz alguma coisa que não parece legal? E eu já coloquei a palavra parece porque muitas vezes o filho faz alguma coisa que desagrada a você, mas para ele não é ruim estar se expressando, estar se manifestando. E sim, nessa situação sim, você deve agradecer pela informação que o filho está te dando, que se ele está fazendo alguma coisa que não é muito agradável para você, de toda forma, ele está te passando uma informação.
Ele está te comunicando que alguma coisa não está bem com ele. Alguma coisa não está funcionando muito bem, por isso que ele está fazendo aquela coisa que para você está tão desconfortável. Então, não digo elogiar, mas agradecer. Agradecer a oportunidade, agradecer até para você mesmo, né, de que você está tendo de uma informação, de alguma coisa que não está funcionando bem, para você conseguir sentar, conversar, entender. Ou se não for conversar, se não tiver ainda nesse nível de bate-papo, às vezes uma criança menor, mas de ir entendendo, de ficar perto para perceber o que não está funcionando legal aqui, né? Por que ele está descontente? Porque ele fez uma coisa que foi tão ruim para mim, me desagradou tanto. Enfim. Mas de toda forma, quando você recebe elogio, você fica orgulhoso, você fica contente, dá aquele quentinho no coração. Mas tem uma coisa que pode acontecer paralelo a isso, ao mesmo tempo, e que nem sempre você se percebe, nem sempre você tem muita consciência disso, que são 3 itens que eu coloquei aqui, que eu vou te contar. Um elogio muitas vezes faz você duvidar de você mesmo. Sim, porque é aquela coisa, né? A pessoa está me elogiando ou ela está dizendo o que ela quer que eu faça? Ela está me passando uma lista de condutas que ela quer que eu tenha ou ela está me elogiando? Está reforçando alguma coisa que ela quer que eu faça? Ou realmente está achando bacana? Está me elogiando mesmo? Tá. Segundo item. Faz considerar que você talvez só tenha recebido o elogio porque você precisa de uma força, que no fundo você não tá tão legal, você não é tão bom assim, você não tá merecendo tanto aquele elogio, mas a pessoa tá elogiando para incentivar, para dar uma força, para dar uma alimentada. E você acaba duvidando de você mesmo, assim, coisa não tá muito legal. A pessoa tá precisando me elogiar para me fazer engrenar, para eu continuar fazendo esse tipo de coisa que parece que não tá indo muito bem. E terceiro, também faz você se sentir pressionado, né? Pensando nas próximas vezes, a pessoa se agradou, achou legal, ficou contente que eu fiz isso, então nas próximas vezes eu vou ter que continuar observando se eu estou agradando essa pessoa. Quando uma pessoa se mostra contente por uma coisa que você fez, você fica preocupado, né? Poxa, agora essa pessoa está com expectativas a meu respeito. Eu preciso continuar correspondendo a essas expectativas. E muitas vezes o que você fez foi uma eventualidade, foi uma situação esporádica, foi... né, não é uma coisa que você pretende repetir a vida toda e nem ficar esperando a vida toda que a pessoa te aprove e que receba coisas legais de você, porque a vida não é assim. Então, no fim, elogio é um julgamento. Quer você queira, quer não, o elogio muitas vezes é um julgamento. Por exemplo, você pode lembrar da sua infância, você se sentiu mais confiante quando alguém te elogiou? Ou você se sentiu mais confiante quando alguém ficou do teu lado, fez coisas junto contigo? Quais são suas lembranças? Você lembra de elogios? Ou você lembra de momentos vividos junto com as pessoas, momentos legais? Com um amigo, com o tio, com a mãe, com o pai, com a professora? Você lembra mais das situações que a professora ficou do teu lado, que te apoiou para você aprender mais? Ou você lembra de elogios? Dificilmente as pessoas lembram de elogios. Elas lembram das situações vividas, dos momentos compartilhados. Então o elogio acaba tendo uma força muito pequena, por mais que as pessoas acreditem demais em elogios. E elogio, nesse sentido, ele pode deslocar o principal. O principal é a tua relação com aquela pessoa, com o teu amigo, com o teu vizinho, com o teu parente. O principal é o relacionamento que você tem com essa pessoa que estaria te elogiando. Mas quando o foco fica no elogio, você acaba transportando a importância para o quanto que você consegue agradar essa pessoa. E não a relação que vocês têm, não a troca. Né? O elogio faz você se sentir obrigado a agradar, a continuar agradando essa pessoa. Principalmente aquelas pessoas que falam assim, é assim que eu gosto. Né? Você fez alguma coisa que a pessoa gosta muito. Muitas vezes a pessoa está dizendo isso e no fundo a informação que tem aí é que a pessoa só gosta de você enquanto você estiver fazendo essas coisas que agrada a ela. Ou seja, você mesmo não tem valor de outra forma. Enquanto você estiver servindo, atendendo, agradando, fazendo as coisas que essa pessoa acha legal, você tem valor. Fora isso, já não cabe muito, você não tem muito espaço aí na vida dessa pessoa. E receber um elogio significa que a pessoa se colocou como juiz, porque um
Um elogio é um julgamento, ela está dizendo o que foi legal, então o contrário daquilo não é legal, é um juiz. E você foi colocado numa posição de inferioridade, e aí entra aquela situação de ganhar pontos. A pessoa que fala assim, ah, você ganhou pontos comigo, você fez tal coisa, você fez assim, às vezes você não fez nada para ela, às vezes é com você mesmo. Ah, você colocou um vestido hoje, ganhou pontos comigo. Aí você para e pensa, como assim ganhou pontos? A pessoa que fala isso, ela não deixa de estar te inferiorizando, ela não deixa de estar dizendo que ela te aprova por aquilo que você fez, e se você não fizer aquilo, ela não te aprova, e ela está usando o elogio, que é uma coisa muito bem aceita socialmente. Mas é muito comum a pessoa sentir esse desconforto com a pessoa que ganhou pontos, né? Com você. Você tem aquela sensação de, peraí, essa pessoa está querendo dizer o quê com essa história de que eu ganhei pontos? E o que eu faço com esses pontos? Vou trocar pelo quê? Vou trocar por 1 quilo de carne? Vou fazer o quê com isso? Fazer o quê com esses pontos? Por que você está colocando tanto valor numa coisa totalmente abstrata, só para querer dizer como é que eu tenho que continuar sendo? Por isso que é um julgamento e é um manipulador. Muitas vezes o elogio é um manipulador. É uma forma do manipulador se expressar, estar do seu lado, continuando a manipulação dele, usando uma coisa que teoricamente é muito legal, que todo mundo acha legal. Se você reclamar para alguém de um elogio que você recebeu, a pessoa vai falar, pô, mas você é tonto, né? Vai reclamar, a pessoa te elogiou e você está reclamando. Então, é difícil entender, é muito subjetivo, está muito nas entrelinhas toda essa questão do julgamento, da desvalorização, da cobrança que está em paralelo com alguns elogios, com muitos elogios. E enfim, e por último eu anotei o elogio que eu acho assim que é o mais importante, né? Mais interessante. Falar que a pessoa é bonita não é elogio. Por mais que as pessoas se sintam bem, por mais que as pessoas achem que está fazendo uma coisa bacana, não é elogio. Por quê? Porque falar que a pessoa te achou bonita, ela está dizendo a opinião dela com relação às referências e padrões pessoais dela. Não é elogio se for beleza natural. Você é bonita, você nasceu bonita. Você é beleza natural. Não é mérito algum. O que você fez de bacana que você fez? Não você fez nada. Você só nasceu desse jeito. E ok, por que isso é um elogio? Porque você nasceu desse jeito? Né? E de toda forma, a boniteza é relativa com relação à cultura, com relação ao lugar, com relação à época. O que já foi bonito hoje não vai ser bonito amanhã, nem em outro lugar continua sendo bonito. Enfim, é muito relativa essa questão de beleza. E se tiver a pessoa elogiando a sua produção, não é a tua beleza natural, mas elogiou a tua roupa, elogiou como você arrumou o cabelo, ela também não está elogiando especificamente, você está elogiando o seu esforço, está elogiando o quanto que você se mobilizou para fazer aquela produção e de novo você pode se sentir obrigada a continuar nessa produção. E aí vai naquela situação de exageros de procedimento estético, exagero de salão de beleza, exagero de cirurgia plástica, porque a pessoa não faz mais para ela mesma, ela faz para ser aceita no mundo, ela faz com a sensação, e muitas vezes o resultado a maioria acha desastroso, ela mesma não está contente com aquilo, mas essa informação entrou tão fortemente dentro dela, de que ela é elogiada, de que as pessoas a consideram mais por estar bonita, por estar bem produzida, que vira um vício. Algumas pessoas viram vício. Vício a gente pode entender muito nesse sentido. Alguma coisa que te fez bem, te deu algum alívio, te deu alguma satisfação e você precisa de repetir aquilo, de fazer cada vez mais, porque o efeito vai diminuindo, então você precisa intensificar a repetição para continuar tendo a mesma satisfação. E quando é um vício químico, a gente fala em crise de abstinência, mas enfim, é isso. E também tem uma questão que é bastante importante, elogiar a criança e associar o comportamento dela com ser bonita. Ah, menino bonito não faz isso. Olha, você fez isso, você lavou a louça, você arrumou seu quarto, como você é bonita. E menina bonita age desse jeito. Associar o bom ao bonito, o mal ao feio, pode levar a uma confusão que muitas vezes a pessoa carrega pro resto da vida, a vida inteira. Faz ela desprezar pessoas
que poderiam ser muito legais na vida dela, mas a pessoa não tem esse padrão de beleza socialmente aceito, e aí ela já desconsidera e desmerece a pessoa porque ela não é bonita. Ou então supervalorizar uma pessoa, dar um monte de crédito, dar um monte de espaço na vida dela, quando essa pessoa, em termos de comportamento, não merece, essa pessoa não faz nada de legal na tua vida, mas você tá achando ela bacana porque ela é bonita, você tá supervalorizando, tá achando muito legal, e não percebe que inconscientemente você tá colocando uma aceitação, uma pré-aceitação para essa pessoa, independente do que ela tenha feito, ou seja, sem merecer, só por causa da fachada, da estampa dela. Então, você vê o quanto que elogio pode dar uma confusão na vida da gente e muitas vezes, né, pode ser levado por uma vida inteira esse desconforto, essa situação que não funciona muito bem. Então me conta, coloca nos comentários, você já passou por situação que você ficou desconfortável com um elogio? Como é que sentiu? Que elogio que você recebeu que foi esquisito? Vamos conversar sobre isso. Se você percebe que tem algumas coisas em você, que você não se entende, se sente desconfortável, você quer se conhecer melhor, pensa numa psicoterapia, pode ser um caminho para você entrar nessa linha e, como eu falo sempre, ter uma vida mais harmoniosa, mais bacana, mais feliz, mais leve. E se você optar por um dos nossos psicólogos, será muito bem recebido. Obrigada por me assistir, deixa o like no vídeo, se inscreve se ainda não for inscrito e obrigada!